perceba como sua mente é especialista em criar problemas que nem existem? Para ilustrar isso, eu vou te contar uma piada. Um homem que estava viajando na BR ali, do nada, o pneu do carro fura. O que é que ele faz? Vai trocar o pneu. Mas quando ele vai trocar o pneu, ele percebe que esqueceu o macaco. E agora? O que ele vai fazer? Ele lembra que a 300 metros atrás tinha uma casa. Uma casa grande, então ele pensa, poxa, se a casa é grande, o cara deve ter um carro. Se o cara tem um carro, ele provavelmente tem um macaco. E aí começa a andar até essa casa. E no caminho ele começa a pensar, poxa, e se o cara for um psicopata e quiser me fazer o mal? E se ele me cobrar 50 reais? Bem, eu preciso do macaco, então eu pago tranquilo. E se ele quiser me cobrar 100 reais? Meu Deus, tá muito caro. Mas eu preciso do macaco para voltar para casa. Então eu pago 100 reais. E se ele quiser me cobrar 200 reais? Não. Aí já é roubo demais, eu não vou pagar 200 reais. Quando ele finalmente chega na casa do homem, que ele bate na porta, o homem abre e não dá tempo nem o homem falar nada. Ele diz, olha, eu não vou pagar 200 reais, pode ficar aí com o seu macaco que eu não quero mais nada. E vai embora. Bem, você riu dessa história? Talvez você até tenha se lembrado de uma situação que você viveu bem parecida com essa, né? Pois é, esse é um relato perfeito do que a nossa mente pode fazer com a gente. Criar cenários, criar situações ruins que na verdade nunca aconteceram. Vamos lá, o que é catastrofização? Esse nome difícil descreve um comportamento simples e muito comum. É quando a gente imagina automaticamente o pior desfecho ou os piores desfechos possíveis para uma situação. Tenho certeza que você já tenha pensado, se eu for demitido, eu nunca vou achar um emprego como esse. Poxa, se eu terminar esse relacionamento, eu nunca vou amar alguém de novo. Eu vou viajar de avião. E se o avião cair? Como vai ficar minha família, os meus amigos e aquela viagem que eu tanto sonhei? Esses pensamentos até parecem reais no momento, mas na verdade são distorções cognitivas. Formas como o nosso cérebro distorce a realidade e alimenta o nosso sofrimento. É claro que coisas ruins acontecem e vão acontecer na nossa vida, mas a maioria das tragédias que acontecem com a gente, na verdade, só acontecem dentro da nossa cabeça. Essa é a realidade. Na psicologia, a catastrofização é como se fosse um mecanismo de defesa do nosso cérebro. Ele pensa assim, poxa, se eu esperar o pior, eu não vou me decepcionar. Até parece fazer sentido, né? Mas na prática, ele faz o efeito oposto. A gente se sabota quando a gente faz isso. O homem da piada, ele poderia ter resolvido aquela situação com um simples pedido. Chegava e dizia, você tem um macaco para me emprestar? O pneu do meu carro furou. Mas não, ele fez uma tempestade no copo d'água. E é a mesma coisa que acontece com a gente. Quando a gente sempre pensa o pior, a gente se isola, a gente afasta as oportunidades. E muitas vezes agimos de um jeito que faz com que provoque exatamente o que a gente não queria. Eu vou explicar. Pense num rapaz que vai conversar com a menina já esperando que ele seja rejeitado, que ela vá rejeitar ele. Ou seja, a partir disso, ele já chega na conversa tenso, na defensiva, ríspido. E por causa disso, vai causar o efeito negativo na menina e a menina vai acabar rejeitando ele por causa disso. Ou seja, o medo cria exatamente o cenário que a gente tenta evitar. Bem, se você se identificou com essa pessoa que pensa sempre pior, você deve estar se perguntando, tá, mas por que eu tenho isso? Porque eu sempre penso o pior das situações. Geralmente, a gente aprende a pensar dessa forma. Eu tenho certeza que na sua infância você ouviu frases como, se você não estudar, você não vai ser ninguém na vida. Tome cuidado, porque isso pode dar errado. E inconscientemente, a gente acaba internalizando essas frases, essas palavras, essa forma de pensar. Talvez também em algum momento da sua vida você tenha ficado preocupado com alguma coisa que poderia dar errado. E realmente isso é uma coisa natural do ser humano, é uma coisa natural da gente. E aí chegou no dia essa coisa deu errado. E você sofreu bastante. E a partir disso o seu cérebro aprendeu.
é melhor me preparar para a dor antes que ela venha. E é daí que nasce o mecanismo de antecipação da angústia. Ou seja, quem já sofreu tende a esperar o sofrimento de novo. E com o tempo, essa forma de pensar vai se repetindo, até que ela se torna um hábito automático. Quando o nosso cérebro está sempre pensando no pior, esperando que o pior aconteça, ele reage como se aquilo já fosse real. E aí, com isso, a produção de serotonina e de dopamina, que são os neurotransmissores ligados ao nosso bem-estar, vão caindo drasticamente. E aí vem a tristeza, a depressão, a ansiedade, a visão negativa de mundo e tudo que for de ruim. É como viver em alerta constante. Você tá sempre esperando que uma coisa ruim vai acontecer. E isso é extremamente cansativo. Se você vive assim, você sabe que é extremamente cansativo viver assim. Agora tem um detalhe muito curioso. De certa forma, faz muito sentido o cérebro agir dessa forma. Por quê? Na cabeça dele, ele está nos protegendo da dor, da decepção, do fracasso, de tudo que vai nos causar sofrimento. Na teoria, ela até pode nos ajudar a não levar alguns tombos na vida, mas na realidade, ela nos paralisa. Nos ajuda a evitar o fracasso? Sim. Mas também evita o sucesso. Você deixa de viver bons momentos na vida, você deixa de aproveitar os momentos por achar que as coisas vão dar errado. Muita gente acredita que o medo é o maior motivador. Frases como as que eu citei anteriormente. Se você não estudar, você não vai ser ninguém na vida. Se você não aprender a cozinhar, você não vai arrumar alguém para você se casar. Esse tipo de discurso, ele até pode gerar uma ação a curto prazo. Poxa, eu vou estudar agora, porque senão não vou ser alguém na vida. Só que a longo prazo, ele acaba paralisando a gente. Porque você vai acabar não fazendo nada por acreditar que aquilo já vai dar errado. Então você fica paralisado na vida. Bem, até aqui você já entendeu. Pensar sempre o pior não vai adiantar nada, não vai resolver nada. Tá, mas como é que eu consigo mudar isso? Bem, eu vou te dar alguns passos práticos que vai te ajudar. O primeiro deles é perceba quando está catastrofizando. O primeiro passo é a consciência. Eu falo isso na maioria dos vídeos aqui. Você perceber que você está errando, você perceber o que você está fazendo consigo mesmo, é o primeiro passo para a mudança. Preste atenção no momento que sua mente vai querer começar a criar 1000 cenários negativos de alguma situação. Só de perceber isso, você já vai estar ganhando um certo tipo de controle. Você vai pensar, poxa, que é isso que eu tô fazendo? 2. Aceite a incerteza como parte natural da vida. A gente nunca vai ter garantia absoluta de nada. O desconhecido, ele pode assustar, mas também pode abrir muitas boas portas na sua vida. Aceitar a incerteza é abrir espaço para o inesperado também. Mude sua forma de se motivar. Pare de se motivar pelo medo. Pare de pensar, se eu não fizer isso, vai dar errado. E comece a pensar, se eu fizer isso aqui, eu posso conquistar uma coisa muito incrível. E aí já entra para um passo número 4, que é substitua pensamentos ruins por pensamentos reais. Não adianta a gente só querer, não vou pensar nisso, não vou pensar nisso, não vou pensar nisso. O segredo, na verdade, é trocar os pensamentos. Se você já me segue há algum tempo, você já assistiu a um vídeo onde eu falo sobre como os hábitos são construídos, porque a gente cria um hábito automático, e enfim. E o segredo de criar bons hábitos é justamente esse, não é querer parar de praticar um hábito ruim, não é. É você substituir o hábito ruim por um hábito bom. A mesma coisa aqui para os pensamentos negativos. Substitua os pensamentos de que vai dar errado pelos pensamentos de que, poxa, pode dar certo. Sempre que vier uma catástrofe na sua cabeça, tenta trocar ela por uma alternativa mais realista, mais baseada em fatos, baseada ao que está acontecendo ao seu redor e não no medo que você tem das coisas. Número 5. Questione seus pensamentos. Bem, só porque você pensou, você criou na sua cabecinha muito fértil alguma situação ruim, não significa que ela seja verdade. Pergunte a você mesmo,
Existe alguma prova real de que isso pode acontecer? Ou é só a minha cabeça tentando me pregar uma peça? Olha, pensar sempre o pior pode até parecer que te protege, mas no fundo é como viver numa prisão invisível. Você deixa de tentar, de experimentar, de agir, de tentar alguma coisa que pode dar muito certo. O homem da piada que eu contei lá no começo desistiu antes mesmo de tentar. Quantas vezes você não já fez isso com você mesmo? Quantas vezes você já não desistiu de alguma coisa por acreditar na sua cabeça de que aquilo já ia dar errado, mas você nem tentou? A verdade é que a vida nunca vai ser 100% previsível, nem para as coisas boas, nem para as coisas ruins. E é isso que torna a nossa jornada tão incrível, tão interessante. Em vez de alimentar cenários de tragédia na sua cabeça, você deve tentar criar cenários de possibilidades de coisas boas, porque também pode acontecer para você. Porque no final, se você sempre espera o pior já tá acontecendo. Você não tá vivendo de verdade. Você tá deixando de viver coisas incríveis por medo de dar errado. Eu estou acertando o alvo. Aqui eu compartilho minhas reflexões e temas que, ao meu ver, são essenciais para o desenvolvimento pessoal. Então, se você gostou desse vídeo e não quer mais perder conteúdos como esse, não se esqueça de se inscrever e deixar o like aqui embaixo. Valeu!